Olá, leitores, bem-vindos ao Cabine Literário Lançamentos do mês de setembro do ano de 2012. Estamos aqui com livros muito polêmicos, mas antes de falar dos livros, a gente vai ter umas mensagens para vocês, que são as seguintes. A gente vê que a quantidade de livros lançados aqui no Brasil que a gente tem todo mês é um pouco difícil a gente ficar falando também dos lançamentos de fora, também depois acaba confundindo. Por exemplo, muita gente pediu pra gente falar do The Serpent's Shadow, né, que é a Sombra da Serpente, que vai ser lançado no mês que vem aqui no Brasil, mas que já foi lançado nos Estados Unidos. Então, a gente fala do lançamento dos Estados Unidos, aí lança aqui, a gente vai querer falar de novo, então não vai dar muito certo. Então a gente resolveu falar só dos lançamentos que são feitos aqui no Brasil. E esse mês teve muito lançamento por conta do Fantasticon. Gabriel, você tem alguma mensagem antes de a gente começar? Nunca julguei um livro pela capa, mas foi exatamente isso que eu fiz para escolher os lançamentos desse mês, porque tinha muita coisa. Então eu peguei os que tinham os nomes mais proeminentes, e daí o resto eu fiquei olhando as capas e falei, isso é bonito, isso é bonito, isso é bonito, eu vou ler a sinopse, se for legal eu coloco lá ou não. Então não julga, mas eu julguei. Então, primeiro livro, Gabriel, qual teremos hoje? Primeiro livro que a gente vai falar de lançamento é o segundo livro da trilogia 50 Tons de Qualquer Coisa. Esse, no caso, se chama 50 Tons Mais Escuros, é o livro 2, ou seja, ele vem depois de 50 Tons de Cinza, mas vem antes de 50 Tons de Liberdade, que vai ser lançado só mais pra frente, mês que vem, se não me engano. E, de novo, continua a história da mocinha safada e do empresário safado. Sadomasoquista. Exatamente, e eles continuam essa relação, ela não quer, então é do tipo, não venha, mas venha, não venha, mas não vou resistir, então vou, não vou, bem, fui. O resumo desse segundo livro, pela Tatiana Feltrin, é Bolinhas Tailandesas. Reflita. Que nojo. Reflita. Sério, não busquem isso no Google. Não busquem isso, vocês vão se arrepender. Próximo livro, a gente ainda tá na onda erótica. A editora Draco entrou também nessa onda erótica. Uma produção brasileira, escritores brasileiros, autores que já foram lançados, inclusive, a maioria pela editora Draco. Mas tem autores legais que a gente já falou aqui, tipo Felipe Castilho, que fez o Torre Megabytes. Tem o Antônio MC Costa, que foi do Crônicas de Atlântida. Exato, que também a gente gosta pra caramba. E o nome dessa coletânea que a editora Draco tá lançando, que lançou no Fantasticon, é Erótica Fantástica, volume 1. Porque eles pretendem fazer um volume por ano. Curioso. Muito curioso. E é muito curioso que os primeiros 50 volumes vêm com fotos... Seriam sensuais ou... artísticas. Pornô artístico? Não chega a ser pornô porque... Vamos lá, vamos definir pornô. Pornô é quando de fato existe intercurso entre duas pessoas. É assim que eu vejo pornô. Então tá. E daí você tem fotos eróticas. Ih, nossa, chega. Fez super negócio aí. Então mas, chega. Tá bom, crianças de 12 anos podem começar a assistir a partir de agora. Comprem depois do 50º volume. Ou melhor, não comprem se você tiver 12 anos. Se você tiver mais de 18, aí compre à vontade, o que você quiser. PFV. O próximo, Gabriel, qual é? O próximo se chama Despertar, da autora Amanda Hocking. E eu vou ser bem sincero, eu li a sinopse desse livro e falei, meu Deus, isso me lembrou de um filme chamado Jovens Bruxas. De muitos e muitos anos atrás, se não me engano é com a Alicia Silverstone, não é? Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Conte-nos a sinopse. Basicamente, tem 3 meninas turistas que estão na cidade de Capri, Itália, e elas se chamam Pen, Lexi e Thea. E elas, assim, chamam a atenção de todo mundo, e todo mundo fica olhando pra elas, assim, e elas são uau, né, turistas e tudo mais, e não dá pra saber se é exatamente o fascínio que eles sentem ou se é apreensão. Daí tem uma menina também nessa cidade chamada Gemma. Juro por Deus que o nome dela é Gemma, com 2 M's. A gente ficou aqui discutindo se é Gemma, Gemma, Dima, enfim. De qualquer maneira. E elas querem essa menina pro grupo delas. Então, tipo, você tem as 3 meninas lá que chamam a atenção de todo mundo, daí você tem essa outra menina, Gemma, que tem uma vida feita assim, ela é uma nadadora que vai participar das Olimpíadas, ela começou um relacionamento, então ela acha que ela tá super feliz, e daí chegam essas 3 meninas e falam, junte-se a nós. Olha, para tudo, aqui tá dizendo que é o seguinte, quando as meninas se interessam por ela, tudo fica prestes a mudar. Então, Gabriel, quer dizer que nós não saímos do tema erótica aqui no Cabine Literário de hoje? Não é lesbianismo isso aqui.
Ela namora com um amigo de infância. Sua irmã Harper percebe que há algo de estranho com as garotas. Porque elas devem ser bruxas. Mas será tarde demais para alertar Gemma? Reflitam. De qualquer maneira, Bolinhas tailandesas. pra quem assistiu Jovens Bruxas, sabe que é exatamente isso. É 3 meninas que são bruxas, que conhecem, que estão lá, e elas fazem as magiquinhas dela, uma coisa bem Wiccan, e daí chega a loirinha nova e elas Vamos descobrem falar que... Chega de falar das lésbicas. bruxas. Assistam Jovens Bruxas e depois, se vocês quiserem, vejam esse... Eu não sou a favor Despertar. de Wiccans. Despertar é o primeiro livro de uma trilogia, tá? Ok. Próximo livro também é da editora Draco, se chama A Morte é Legal, de um cara que tem um nome que parece japonês. Jin Anotsu. Anotsu. Bem, japonês aqui. Então, ele é sobre Andrew, um garoto de 19 anos, que é wannabe escritor, tá apaixonado por uma menina faz 3 anos e não fez nada ainda, até que ele acontece uma coisa muito absurda, que ele conhece uma filha da morte. Ive, ou Eve, vai saber. Conhece ela e aí ela fala... Sua filha da morte. Sou a filha da morte. Aí ela pede pra ele descobrir os 3 nomes da coisa, da pessoa, da figura Vamos lá. mais importante do mundo. Calma, vamos lá. Pra conseguir os seus desejos Essa Ivy realizados. é de fato a filha da morte. A morte é a ceifadora, a personificação do fim da vida. E ela é uma ceifadora estagiária, se é que existe uma coisa desse tipo. Ela chama Ivy. E daí, tipo, eles se conhecem, daí deve rolar aquela interação, né? Conversa aqui, conversa ali. Ele não acredita que ela é ela e blá 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 blá. Daí ele fala, Achei mas que eu sou ele fosse apaixonado por essa gostar dela. garota. Eu também achei. Quer dizer, pode ser que aconteça, né? Não tá aqui. E ela fala, meu, se você quer realizar 3 desejos, inclusive ter o amor dessa menina que você ama por 3 anos e não faz nada porque você é um covarde, você descobre os 3 nomes da criatura mais importante no mundo. Os 3 verdadeiros nomes. Essa coisa de nomes verdadeiros tá tão em voga, né? Super. O Nome do Vento, as Crônicas do Kane. Também. Né, falando novamente em Crônicas dos Kane. Mas enfim, no próximo livro. Divergente. Divergent. De Verônica Roth. Da editora Rocco. É um livro que... Tá sendo muito falado e a gente não sabe por quê. Deve ser muito marketing. Provavelmente. Mas de qualquer maneira, eu posso falar que eu senti uma vibe meio Jogos Vorazes desse livro. Sério? Lendo a sinopse. Senti. Conte-nos a sinopse. Porque se passa numa Chicago futurista. Chicago é a cidade lá dos Estados Unidos. E ela é dividida em 5 áreas, 5 facções diferentes. Que é abnegação. Abnegação, pra quem não sabe, é o desprendimento de si próprio. A gente não sabia o que era antes de ler essa sinopse. Abnegação, amizade. Oi, amigo. Audácia, Ah, franqueza. Odiei sua roupa. mentira. E erudição. Beethoven, Mozart, whatever. Etc. E assim, quem não pertence a uma facção é como se fosse uma pessoa invisível, sabe nossos mendigos? Algo assim. Daí tem essa menina, Beatrice. Beatrice? Ah, cadê o açucareiro? Não é? Beatrice, e ela nasceu na abnegação. Daí aos 16 anos tem essa super cerimônia de iniciação, tipo o chapéu seletor do Harry Potter, que você responde algumas perguntas e eles falam pra você qual facção melhor se encaixa nas suas convicções. Só que a Beatrice pega, responde e ela não participa. Ela, tipo, as respostas são tão fora do padrão que ela não se encaixa em nenhuma. Então ela é vista como uma divergente, que não se encaixa. Ha! A gente também não sabia o que essa palavra significava. Ou seja, ela tem 2 escolhas agora. Meu, por que ele fica fazendo isso? Eu não sei por que ele fica fazendo isso. Divergente. Daí ela tem 2 escolhas. Ou ela continua vivendo com a família dela na abnegação, ou ela persegue quem ela realmente é, a divergente. Daí a escolha dela, que provavelmente é perseguir quem ela é, porque convenhamos, né, ninguém aqui é um imbecil, faz com que ela descubra mais a respeito da vida dela, dos desdobramentos que podem acontecer e sobre a própria sociedade, que deveria ser perfeita, mas não é tão perfeita assim, como a gente já pode imaginar. Então, eu juro por Deus, me lembrei muito de Jogos Vorazes com isso. Não, nem tanto. A diferença entre facções, que são os distritos, e daí tem essa perfeição que seria a capital, a que na princípio verdade eles não é... estão
se matando o tempo todo. Não. Sei lá. Sei lá. A iniciação de 16 anos, eu não sei. O próximo livro é, na verdade, um livro bem antigo. É bem antigo porque ele foi o primeiro romance publicado de Arthur C. Clarke. E o nome dele é A Cidade e as Estrelas. A Cidade e as Estrelas foi um livro que o Arthur escreveu na década de 40, recebeu recusa das editoras, aí ele lançou por uma revista, aí depois na década de 50 ele resolveu reescrever o livro praticamente, para mostrar o tanto que ele tinha aprendido como escritor, e lançou novamente, agora já com uma grande aceitação das editoras. Arthur C. Clarke, você deve conhecer o nome por conta de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi o grande boom da carreira dele. Infelizmente, Arthur C. Clarke faleceu em 2008, para quem não sabe. Mas o livro dele está sendo relançado pela editora Devir, com uma capa linda, então curtam lá. E o Gabriel vai falar um pouco da sinopse. Ou não? Eu vou? Então tá, então eu vou. Cidade das Estrelas conta a história de Jaspar, ou Jaspar, a gente não sabe como pronuncia, que é uma cidade que... Vamos começar de novo porque eu falei diferente. É um futuro 1 bilhão de anos pra frente. Porque não podia ser um futuro pra trás. Mas não importa quando você está lendo, é sempre 1 bilhão de anos à frente. Exatamente. Daí essa cidade se chama Jaspar. E todos os cidadãos lá têm medo de sair da cidade. É uma cidade fechada, assim. E é uma coisa inerente a eles. Por quê? Aparentemente rolou uma guerra alienígena entre humanos e alienígenas. E os humanos perderam e foi definido que os humanos sobreviveriam desde que nunca saíssem da Terra. Sim. Aí eles falaram, Terra agora é esse bairro. Exatamente, é Jaspar. E eles acreditam que eles são a única Eles acreditam que eles são a única cidade que resta no mundo. Só que é o seguinte, os humanos, daí, eles são criados por máquinas. E as máquinas que controlam a cidade inteira. Quem sai, não, nem quem sai, quem entra, porque ninguém nunca sai, mas tipo, tudo é controlado por máquinas, inclusive os humanos. E quando um humano morre... Matrix? É bem isso. Quando um humano morre, as memórias dele são implantadas em um outro humano e ele continua vivendo. Tipo, ele volta a viver e ele lembra das vidas passadas. Meu Deus. Pois é. Só que tem um personagem cujo nome eu não me lembro, não tá aqui na nossa sinopse, que ele não consegue lembrar das vidas passadas. E diferente de todo mundo da cidade, ele tem um desejo incontrolável de sair da cidade e explorar o mundo. Então é contado do ponto de vista dele, e o que ele descobre quando ele faz, acho que 18 anos, vira um adulto e resolve que ele quer sair da cidade de qualquer maneira. Bem, parece meio absurdo, mas confiaremos em Arthur C. Clarke. O próximo livro é um novo volume, um novo romance da série Fúria Lupina! Fúria Lupina, de Alfredo Medeiros. Esse aqui é o primeiro volume que eu tenho em mãos, que é o Brasil. Agora ele está lançando também o América Central. Ele lançou na Bienal do Livro e tem uma capa muito mais bonita do que essa aqui. Eu já falei pra ele isso também. Eu falei que é muito mais bonita aquela capa lá. Falei até pra ele lançar esse livro 1 de novo com a capa mais bonita. Mas o que importa é que é sobre lobisomens, e o primeiro livro fala inclusive sobre a origem do lobisomem, sobre como seriam os lobisomens, enfim. E agora esse da América Central tenta desenvolver um pouco mais o assunto, falando sobre lobisomens na América Central, enfim. Pra quem não sabe, Alfredo Medeiros já foi resenhado aqui na Cabine Literária com o livro Livraria Limítrofe. Exatamente. Então, criatividade não é problema para Alfredo Medeiros. O próximo livro, Gabriel? O próximo livro se chama Necrópolis 2, A Batalha das Feras. A gente não falou do lançamento de Necrópolis 1 porque ele foi lançado há bastante tempo já e foi relançado mês passado pela editora Gutenberg. E na ocasião, inclusive, entrevistamos Douglas MCT, vocês podem assistir ao vídeo falando sobre esse primeiro volume. Eu vou colocar uma anotação aqui se vocês quiserem ir para a entrevista. E a Necrópolis 2 segue a história de Necrópolis 1, na qual, e eu vou falar isso, eu adoro esse nome, Vernivípero. Vernivípero. É tão literação. Vernivípero agora, ele tem novas aventuras e ele volta pra Necrópolis porque tem assassinos atrás dele e ele precisa voltar ao mundo dos mortos. Ele pra quem conhece não uma tribo sabe, de Lycans. no primeiro volume ele teve que ir pra Necrópolis pra salvar a alma do irmão, aconteceu um monte de coisa e tal. Só que agora ele tá correndo perigo na Terra, onde ele mora, no mundo real, enfim.
E aí ele tem que voltar pra Necrópolis tipo, pra fugir desse perigo, pra se defender. E aí ele vai descobrir os Lycans, enfim, é com Y, não sei. Lycans, pra quem não sabe, é uma abreviação, um apelido pra licântropos, que são lobisomens. Exato. E tudo vai mudar e cabeças vão rolar. Muito importante isso. Pois é. O próximo livro se chama O Príncipe Gato Preciso falar uma coisa. e a Ampulheta do Tempo. Olha a capa aqui e olha a capa aqui. A Faca Sutil, segundo livro das Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Cara, é muito parecido. Até por ser e a ampulheta do tempo, porque o do Fronteira do Universo é a Bússola de Ouro, a Faca Sutil e a Luneta Ambar. Daí você tem Príncipe Gato e a Ampulheta do Tempo. Então, sei lá. Inspirado. Não sei. Inspiração é possível. Né? Complicado. É nacional. É nacional, Foi lançado agora no Fantasticon, pela editora Novo Século. do Bento de Luca. O autor é o Bento de Luca. Mas apesar das semelhanças do nome da capa, a sinopse eu achei super divertida. Sim, Porque e bem diferente. o protagonista é um gato. Gatinho! E ele não tem nome, ele é um príncipe gato. E ele vem do reino de Marshmallow! Foi fantástico quando eu li isso. também. Sério, ele vem do reino de Marshmallow! Fantástico. Adorei. E daí ele chega aqui em São Paulo através de um buraco de minhoca, que tem um túnel interdimensional que interliga dois mundos. Na vida real, um buraco de minhoca é uma coisa bem diferente, mas Sim. super dá pra usar aqui, que é lá no Parque do Trianon. Ou seja, o gato entra e já é estuprado. Morro de medo no Parque do Trianon. Mas aí ele tem que achar essa ampulheta poderosa pra salvar o mundo dele, o reino de Marshmallow. Só que por essa fenda. Fantástico, Marshmallow. Só que por essa fenda também vieram monstros que vão tentar impedir o caminho dele. Só que ele tem fiéis companheiros para ajudar ele nessa busca. Então eu pretendo ler porque, sério, é um gatinho protagonista do reino de Marshmallow que tem que achar uma ampulheta. Muito bem. Muito bem, esses foram os lançamentos de setembro de 2012. Esperamos que vocês tenham gostado e vocês vão demonstrar que gostaram tanto deste vídeo clicando em gostei, se inscrevendo no canal e favoritando o vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. Resenha desse final de semana vai ser gravada em Campo do Jordão, porque a gente vai viajar. Então vai ser ao ar livre, no frio. Ai. Vai ser bem legal. E semana que vem tem mais. Exatamente. E no final do mês que vem, não se esqueçam, sempre na última quinta-feira do mês temos lançamentos literários. Até a próxima!